O Ceará, cada vez mais forte, é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas, ampliando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. E o desemprego é o menor dos últimos 12 anos. O Ceará, cada vez mais forte, avança na saúde, com a ampliação do tratamento contra o câncer e a implantação do serviço de politrauma 24 horas no interior do estado. E o Hospital da UES, o maior do estado, está sendo concluído. O Ceará, cada vez mais forte, avança na segurança. Os investimentos foram multiplicados, com novos equipamentos, e 6.700 novos policiais estão sendo contratados. Governo do Ceará. Estamos aqui para a entrevista coletiva pós-jogo de Ceará 2, Confiança 2 no tempo normal, vitória do Ceará por 3-0 na disputa de pênaltis. Conosco o professor Léo Condé. Bom dia já, né, professor? A gente inicia a coletiva com o repórter Lucas Catribe do Globo Esporte. Condé, parabéns pela classificação, né? Eu queria entender o que você conversou com o grupo no intervalo para manter a chama acesa, porque não é fácil você finalizar, acho que quase 20 vezes, 17, 18 no primeiro tempo, com volume de jogo, batalhando. Talvez tenha sido os 20, 30 melhores primeiros minutos do Ceará, né? Claro que eu vi que você estava pedindo um pouco mais de paciência na finalização, calma, tranquilidade. Mas o que você conversou com o grupo para o grupo seguir batalhando e buscar essa classificação? Bom dia, né? Bom dia a todos. Realmente, por essas e outras coisas que o futebol é um dos esportes mais popular, né, do mundo, porque proporciona isso, né? A equipe que dominou o jogo inteiro, do primeiro ao último minuto, acabou tendo que classificar na disputa de pênalti. Mas realmente a gente fez um primeiro tempo muito impositivo, algo que a gente normalmente vem fazendo desde o ano passado, mas o goleiro estava numa noite iluminada, fazendo grandes defesas, algumas bolas, bola na trave, bola passando rente à trave, e o adversário chegou, no primeiro tempo até chegou mais, né? Chegou umas 3 ou 4 vezes ali, mas conseguiu fazer 2 gols. No intervalo que eu conversei com eles foi no sentido da gente manter o mesmo volume, com um pouco mais de tranquilidade, circular um pouco mais a bola, tentar melhorar as escolhas, né? A gente até chegou menos vezes, mas de uma forma mais organizada e precisa. É claro que depois veio o desgaste também de alguns jogadores, né? Principalmente ali do Dieguinho, Bahia, o Pedro praticamente estava fazendo número ali nos minutos finais. Mas a gente conseguiu ter esse equilíbrio, né? Continuou com o volume de jogo, mas de maneira equilibrada, não podia perder a cabeça, não só pela questão do placar adverso, 2-0, mas uma arbitragem muito confusa hoje também, né? Em alguns momentos ele estava levando o jogo numa condição de deixar seguir um pouco mais, mas estava deixando seguir demais, né? Até a minha opinião, vendo ali agora, eu acho que foi pênalti claro no William. E de repente a gente está aqui comemorando a classificação, mas poderia também deixar de conseguir a classificação em razão de uma arbitragem confusa. Mas de um modo geral os jogadores foram muito guerreiros, né? Lutaram muito do primeiro ao último minuto e principalmente no momento de adversidade. A gente conseguiu buscar o empate e fomos muito felizes na disputa de pênaltis. Léo, boa noite. Parabéns pela classificação. O jogo de hoje promove uma dicotomia se a gente for analisar a partida, né? A felicidade e o êxtase de ver o time vencer, mas também perceber que o time se desgastou muito fisicamente, né? E eu queria que você falasse desse equilíbrio, de como o time sai hoje fisicamente para sábado e também com a confiança elevada para sábado. São as duas partes, por isso que eu usei essa palavra, porque gera essas duas coisas que você precisa lidar. Mas certamente feliz pela classificação, mas tendo que lidar com essa situação também. Realmente é um preço, o calendário nosso, de você ter um jogo tão decisivo como este de Copa do Brasil, próximo da decisão do estadual. Mas, de um modo geral, a gente vai fazer aquilo que está no nosso controle, que é recuperar bem os atletas, analisar a condição de cada um. Nós temos também um elenco, outros atletas em condições de jogar também, se precisar mexer em algumas posições para dar uma oxigenada na equipe, a gente vai fazer também. Se os jogadores conseguirem recuperar bem, nós vamos tentar mandar o que a gente tem de melhor a campo no jogo do final de semana. E
E claro que também, como você pontuou, o aspecto emocional, da forma que foi o jogo hoje, a gente chega ainda mais confiante por tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo da temporada, até pelo grau de dificuldade que é o jogo, o que representa. É importante a gente chegar emocionalmente, né, com bastante confiança. Léo Condé, boa noite aqui. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse um pouco sobre as diferenças, as principais diferenças que você notou da partida contra o Maracanã pelo Campeonato Cearense, dos 2 duelos, para esse duelo de hoje contra o Confiança. E queria que você também falasse um pouco se a questão física, a gente viu ali no final de jogo Pedro Raul, Matheus Bahia, o Fabiano Souza sentindo um pouco a questão física, o quanto que isso te preocupa para o duelo do Clássico Rei. A diferença semifinal é que a bola entrou, né? A gente teve menos oportunidades e fizemos os gols, né? Nos 2 jogos contra o Maracanã. Hoje a gente teve um volume muito alto, criamos, mas o goleiro foi muito bem. Alguns lances talvez um pouquinho mais de calma ali a gente poderia ter feito também, mas se pegar, eu acho que vendo os números ali agora, eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, que isso acaba, às vezes, servindo como desculpa, ou às vezes servindo de muleta, mas, assim, de um modo geral, foram os melhores números nossos, né? Entramos, o jogo que a gente mais teve entrada no último terço, maior número de finalização, eu acho que talvez faltou. E também um bom adversário, né? Que já é o segundo momento que cria dificuldade pra gente aí, bem treinado, com bons jogadores. Mas, assim, o Ceará foi dono do jogo o tempo inteiro. Eles chegaram no descuido nosso ali, mérito deles também, mas um descuido no primeiro gol. Né? Depois uma jogada ensaiada deles ali, mas de novo desviou, né? Como no jogo da Copa do Nordeste também, enganou o Bruno ali. Mas tirando isso, segundo tempo, o Bruno não fez nenhuma defesa. Eu acho que foi mais nesse sentido. Realmente, o aspecto físico, até em razão da gente ter sofrido os 2 gols e ter que buscar o placar, buscar o resultado, o tempo inteiro você tem que marcar, jogar, propor, acaba gerando um desgaste maior. E algumas peças a gente trocou, eu acabei utilizando as 5 substituições, em razão do Ramon ter saído machucado ainda no primeiro tempo. Outros atletas acabaram se desgastando mais. Mas como eu pontuei, vamos apresentar amanhã, ver a condição de cada um. Temos amanhã, temos sexta, para a gente tomar a decisão. Condé, boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, a gente até conversava isso já na coletiva passada, de que durante a semana você tinha esse jogo, o Ceará teve esse jogo, enquanto o teu adversário do final de semana tem a semana livre para treinar. Lembro que você até sorriu e disse que bem gostaria também de ter a semana livre, mas era o caso de ter esse jogo. E o que o Renato tocou, muito interessante, né? Essa dicotomia, o aspecto emocional e o aspecto físico. Você entende, certamente, na parte física, a equipe chega desgastada em relação ao seu rival para o jogo do sábado. Você acredita que essa questão emocional ela pode superar a questão física ou você terá que, talvez, fazer algumas mudanças para preservar a questão física, preservar ou colocar em campo os jogadores que estiverem em melhor condição física? Muito precoce ainda para fazer essa análise. Um jogo desse todo mundo quer jogar, o jogador mesmo desgastado na base da superação, da entrega, ele vai se superar. A gente conseguiu uma classificação muito importante na Copa do Brasil, uma competição, né, que tem um grau de importância também muito grande. A gente vê equipes aí também de Série A, Série B, ficando no meio do caminho, né? O grau de dificuldade é sempre bastante elevado e a gente conseguiu essa classificação. Tem sim esse peso aí no aspecto emocional, mas o clássico por si só, uma decisão de campeonato, todo mundo vai se superar e é uma marca da nossa equipe, né? O que eu acho que deixa o torcedor mais orgulhoso. E é claro que é mais um jogo sem derrota aqui, mas eu acho que quando a gente perdeu o último jogo aqui, que eu nem me lembro, o ano passado foi contra o Mirassol, mas a equipe lutou muito, o torcedor aplaudiu no final do jogo. Então ele quer ver uma equipe que luta, que briga, e sábado ele vai ver isso novamente, uma equipe que vai se superar, vai estar desgastada, mas que vai se superar para equilibrar forças aí, jogo decidido em detalhe, e a gente vai tentar cercar o máximo possível a nosso favor. Condé, boa noite. Samuel Conrado da Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares. Até na terça-feira, né, um dia antes do jogo, o Ramon Menezes estava dando coletiva falando, né, que ele estava numa sequência de jogos, estava feliz por conta disso, até agradecendo os profissionais do Ceará que o colocaram nessa condição, né. Ele chegou a 10 jogos praticamente, né, contando essas partidas que ele não atuou porque você poupou ele.
e agora teve essa lesão com 30 minutos de jogo. A que se deve essa lesão e como é que vai ser o trabalho com um atleta que tem esse problema histórico no ano passado e que nesse ano mais uma vez voltou a ter lesão durante a partida? O primeiro, assim, eu não vou precisar, para você, é o aspecto, né, do departamento médico, né, a questão clínica do atleta. Agora, o calendário nosso é meio insano, né, mesmo poupando o jogador, intervalo de 1 mês e meio aí, treinamos 15 dias só de pré-temporada e ele fez 10 jogos praticamente. Então, acaba, uma hora a conta chega, né? Eu acho que assim, a gente está com um número até bem baixo de lesão muscular, né? Às vezes questão trauma, uma torção, alguma coisa assim, aí a gente não tem controle, né? Mas a gente está com um número até bem baixo em razão do alto número de jogos com o calendário bem apertado. Eu espero que não seja nada tão grave, que ele possa se recuperar o mais rápido possível e voltar o quanto antes. Condé, até parabéns pela classificação, primeiro. Obrigado. Eu sou Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E quando o calendário do Ceará está muito apertado, né? A gente está vendo que você teve praticamente um dia de treino, contando até com a representação ficariam 2, mas treino mesmo a gente sabe que isso acontece depois da representação. Amanhã novamente representação e somente um dia de treino para a final. Próxima semana também vai ser apertado, porque vai ter a Juazeirense no meio de semana. Como é que você vai conseguir conciliar esses jogos tão próximos e tão decisivos, sem tempo de treino praticamente? O Samuel chegou a mencionar, o Ramon ficou de fora, agora a gente não sabe da gravidade da lesão, não estou dizendo que ele estava de fora no próximo jogo, mas já é um atenuante para você pensar em montar essa equipe. Como é que vai ser esse giro de elenco, essa administração e até também falando do novo reforço. O Lucas Lima chegou, queria que você fizesse uma avaliação dele, do que você já conhece do atleta, de como ele pode contribuir até nessa rotina intensa que você vai ter. Realmente vai ser bastante desafiador. Não é só para a gente, o futebol brasileiro como um todo, mas realmente o nosso calendário aqui, em razão de ter competições importantes, né? A gente sabe o que representa a rivalidade local, né, do estadual, a rivalidade regional, uma Copa do Nordeste, e infelizmente tivemos que entrar desde a primeira fase na Copa do Brasil, né, que tem uma representatividade ainda maior, pensando no cenário nacional. Então, a gente tem que ir passo a passo. Temos o elenco aí que já mostrou nos momentos que a gente rodou aí com jogadores com boa capacidade. Então, assim, agora o foco total nas finais. Aí temos o jogo no meio da semana, a gente avalia se roda algumas peças ou não. Vai ser muito de feeling ali, dia a dia, condição de cada atleta. Sempre vamos mandar a campo aquele atleta que tiver melhor condicionado. E também não tentar mexer muito na equipe para a gente não perder o nosso conjunto. Em relação ao Lucas Lima, é um jogador que foi muito bem pelo São Bernardo, no Campeonato Paulista. O clube já monitora ele desde o ano passado, ano retrasado, que ele fez uma boa Série B também pelo CRB. É um volante que faz tanto primeiro quanto segundo volante. Hoje já teve a oportunidade de vir com a equipe, né, para o jogo. E possivelmente no estadual ele não pode, né? Possivelmente na quarta-feira ele já deve fazer a sua estreia. Boa noite, Léo, o Alisson, para o canal Monthly Alvinegro e também o canal Del Luiz. Léo, há um mês atrás você enfrentou esse mesmo time, né? Acredito que esse jogo tenha sido muito importante para poder montar a estratégia desse jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi enfrentar mais uma vez o Confiança, que foi o único time que lhe tirou pontos nesse ano aqui no estado e mais uma vez lhe trouxe muita dificuldade. E aí eu queria trazer esse ponto também relacionado à importância da vitória em meio ao contexto e em meio também a um jogo importantíssimo que o Ceará terá contra o Fortaleza. Isso muda a estratégia, a questão dos desgastes dos atletas e tudo mais? Isso pode mudar a tua estratégia para o Clássico Rei? Bom, realmente Confiança, uma boa equipe, bem treinada pelo Vaguinho Dias, treinador bastante experiente. É uma equipe que, se deixar jogar, tem boa combinação de jogada, tanto no jogo próximo ali, um jogo apoiado, de atração do adversário e aproveitar os espaços, tanto do lado contrário quanto em profundidade. E eles também têm uma transição muito boa. Então a gente alertou, organizamos, eu acho que a gente
montou ali uma boa estratégia para neutralizar o jogo apoiado deles e roubamos muita bola próximo do gol. Eu acho que a gente fez o jogo que a gente planejou. Uma pena a bola não ter entrado, né? Mas foi o jogo que a gente criou muita situação, anulamos assim esse jogo apoiado deles e variamos bastante. Primeiro tempo a gente atacou muito pelo lado esquerdo, depois a gente entendeu que o lado esquerdo deles e direito nosso, né, era um lado para a gente explorar um pouco mais. A gente deu uma carga maior naquele lado ali, conseguimos fazer boas jogadas também pelo lado direito. Então, assim, é uma boa equipe, uma equipe que tem tudo para fazer uma boa temporada aí. Em relação ao clássico, como eu já falei, nós vamos ter que avaliar primeiro como que os jogadores vão se apresentar. O aspecto emocional, a gente ter conseguido uma classificação muito importante na Copa do Brasil, eleva a moral dos atletas, né? Principalmente da maneira que foi, de buscar, de acreditar, ser resiliente até o final do jogo, né? Não se desorganizar, né? Eu acho que isso foi importante, porque às vezes quando acontece esse tipo de situação, você quer buscar o gol de qualquer forma, de qualquer maneira, acaba se desorganizando, a equipe se manteve organizada até o final, então foram pontos importantes para a gente levar para o jogo. Em relação à estratégia, naturalmente eu não vou pontuar aqui, né? Mas se precisar modificar alguma situação, com certeza a gente vai modificar. Condé, boa noite, Pedro Pinheiro da Band, parabéns pela classificação. Obrigado. Desde o começo do ano, você sempre fala que é um time que é praticamente novo, começado quase que do zero. E você sempre pediu paciência para realmente conseguir implementar o seu estilo de jogo nessa equipe. O jogo de hoje foi uma prova viva de um time da forma que você quer que jogue, com garra, buscando realmente o resultado a todo minuto e durante quase toda a partida, ainda querendo ou não, com esses desgastes ou não. Esse é o time que você quer, essa cara que você quer dar ao seu time? Primeiro no aspecto anímico, tem que ser da forma que tem sido, né? Hoje um pouco mais, tem razão de ter saído atrás de placar, mas o torcedor quer isso, ele quer uma equipe que deixa tudo dentro de campo ali, se entrega o máximo. Então, tem sido a marca dessa equipe, né? A gente encontra torcedor na rua, torcedor feliz, sempre pontua, pô, professor, a gente gosta da equipe competindo, vibrando, e é isso que a gente tenta transmitir. Os jogadores incorporaram isso realmente. E também em termos de jogo, a gente tá conseguindo alternar muito a maneira de entrar na defesa do adversário, com transição, com posse, circulando, com cruzamento, com chute de entrada da área, com combinações ali de ruptura próximo da área. Então, realmente está tendo uma boa variação. Claro que sempre tem algumas correções para fazer, já tinha um bom número de jogos que a gente não sofria gol. Hoje o adversário, vou ver depois com calma ali, como que eles chegaram na condição de fazer o primeiro gol, né? Se a gente errou algum posicionamento ali, possivelmente deve ter errado. Às vezes tem o mérito do adversário também. E a falta ali, aí são circunstâncias do jogo, ter desviado, mas a gente está conseguindo sim caminhar bem em termos de evolução. Léo, boa noite. Eduardo Trovão do Futebolês. Fale-nos sobre Bruno Ferreira. Eu queria saber o seguinte, ele herói da classificação, o time todo, claro, mas diretamente o Bruno pelas 2 defesas no pênalti. Eu queria saber o pós-jogo. Como é que é o vestiário? Eu sei que você ficou pouco tempo lá para vir aqui para a coletiva, mas como é que é um vestiário assim? O Bruno é muito comemorado. O que você conversou com ele? Como que ele tá? Queria que você falasse dele. O Bruno, desde a temporada passada, vem mostrando muita segurança, muita tranquilidade, né? Na meta do Ceará. Então a gente, no início do ano, a gente segurou ele um pouco para conhecer também o Keiler que chegou. E agora retomamos com o Bruno, vem mostrando o mesmo padrão de atuação que ele teve na temporada passada. E realmente, na disputa de pênalti, já é uma preparação que a gente vem fazendo, é obrigação profissional nossa, a gente já vem treinando pênaltis aí, já quase desde quando a gente apresentou, né? Eu sou contra aquela questão de treinar pênalti só na semana decisiva ou na véspera do jogo. Eu acho que tem que ser treinado quase que diariamente, e o Bruno sempre muito bem nos treinamentos, tanto ele quanto o Fernando, e os batedores também, mas hoje, com certeza, o Bruno estava numa noite iluminada ali na disputa de pênalti, defendeu 2, e com muita comemoração, né? Não tinha como ser diferente, né? E a gente fica feliz, ele é um cara assim muito, muito poderado, muito trabalhador, muito focado, e tá vestindo bem a camisa número 1 do Ceará.
Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite. É a 1 não, né? 94. Como se fosse. É o 9. Esse é o 9 mesmo.